E aí, gente, estamos aqui novamente falar um pouquinho de marcenaria, né? Para falar um pouquinho sobre custos de marcenaria. Para quem tem marcenaria está começando, ou quem já tem marcenaria há muito tempo, né? A ideia aqui é a gente passar um pouquinho sobre gerenciamento de custos da marcenaria. Então, tem muito marceneiro, né, que está sempre preocupado com a questão da produção. O cara está sempre lá na produção da marcenaria, preocupado em produzir, montar e dar acabamento, né? E às vezes não tem a gestão ali dos números da marcenaria, não conhece os números da marcenaria. Então, quem tem empresa, cara, quem é empreendedor, quem tem a sua marcenaria, precisa, né, e deve ter, né, uma visão de empresário. E quando você tem uma visão de empresário, quando você tem uma empresa, você precisa, existe a necessidade de conhecer seus números, né? Então, desde o número, desde os seus custos, principalmente custo, né? Porque toda empresa, marcenaria, não importa, vive de quê? A gente não vive de venda, não vive de venda, a gente vive de lucro, de resultado financeiro. Por que qualquer marcenaria ou qualquer empresa vive de lucro? Porque é o lucro que faz a sua empresa crescer, não é a venda, é o lucro, tá? É o tamanho do lucro, é o tamanho do que sobra no seu caixa lá, é o que faz a sua marcenaria crescer, tá? Então... Até porque se você vender, mas não saber precificar, você pode Exatamente. vender sem lucro. Exatamente. Né? Então não é necessariamente a venda, mas uma venda que produza lucro, senão não adianta vender. E para você conhecer os custos da marcenaria, né? Para você saber os seus custos, você precisa conhecer seus números, né? Então, por exemplo, eu tenho gente que manda perguntar: Lídio, como é que você controla os custos dessa marcenaria? Quanto você gasta por mês e tal? Cara, a gente precisa acompanhar isso dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente fala aqui de fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É você acompanhar todas as despesas e receitas que você tem na marcenaria. Então, tudo que entra e tudo que sai da conta bancária da marcenaria, não é aquela conta toda misturada que você passa no mercado, na padaria e passa na madeireira. Não é essa conta bancária. Precisa separar as finanças pessoais das finanças da marcenaria, porque só assim você vai conseguir saber quanto você está gastando com o seu negócio. Tá? Então, mesmo que a marcenaria seja pequena, seja grande, né, tenha 2 funcionários, 5, não importa se é você e sua esposa, você e mais 4 funcionários, tá? A gestão financeira, ela é necessária em qualquer marcenaria, né? E quando a gente fala em essa gestão financeira, esse controle, a gente está falando hoje aqui mais especificamente desse controle dos custos, não é somente levantar os seus custos, né? Saber qual o seu custo mensal, mas categorizar esses custos, porque a gente vê muita gente que a gente conversa, né, os alunos, né, que a gente tem, que acontece? O que eles falam? Eu fazia meu fluxo de caixa, eu sabia qual era o meu custo mensal, mas eu não sabia categorizar esses custos, porque existem custos e despesas diferentes na marcenaria. Saber o total é importante? Mas realmente a gestão financeira tem que ir além disso, não é só saber somente o total. Você tem o custo administrativo, que é como se fosse um custo fixo, né, que aí abrange que aluguel, água, luz, telefone, contabilidade. Você tem custos de mão de obra, que aí entra a parte de salário de funcionários, INSS, FGTS, vale alimentação, o seu prolabore. O seu prolabore é um custo que tem que ser levantado na marcenaria, né? O seu prolabore, seu dinheirinho que você coloca no bolso, não é o que sobrou dessa marcenaria, você vai e coloca no bolso. Não, ele tem que estar embutido um valor fixo, né, nos seus custos, e tem que estar levantado lá direitinho, mês a mês, né? Você tem custos de investimento, né? Ou seja, você tem categorias diferentes de custos, e isso precisa ser diferenciado. Aí qual que é a importância de diferenciar isso? Porque não é simplesmente, eu vou diferenciar para quê? Só para ficar sabendo o que é custo administrativo? Não é simplesmente isso. Quando você categoriza esses custos todos, você tem separado todos esses custos, além de você conseguir ter um controle melhor dos seus custos, que você consegue visualizar, eu aumentei meu gasto de gasolina esse mês passado meu gasto de gasolina ainda mais baixo. Se você não separar, você nunca vai saber se está subindo ou descendo. Você nunca vai saber seus custos. Você bota tudo no mesmo saco, não vai saber. Você não consegue diferenciar. Mas além disso, isso auxilia muito você a precificar melhor. Porque quando você levanta, categoriza todos esses custos, no final
você consegue definir qual que é o seu custo fixo por hora. Você consegue definir qual que é o seu custo de mão de obra hora, né? Porque você categorizou isso tudo separadamente. Por que eu estou falando disso, gente? Porque é assim que a gente trabalha aqui na marcenaria, tá? Na Deco aqui na marcenaria, a gente trabalha com os custos todos separados. Então, cada projeto tem o seu custo de acordo, né, com a necessidade do tempo que vai ser utilizado para produzir aquele projeto, para pré-montar lá na marcenaria, para desmontar, montar no cliente, tempo que eu vou gastar para fazer acabamento, a visita que eu fiz na casa do cliente para fazer o orçamento dele vai ser cobrada no orçamento, na proposta que eu mandar para ele, sabe? Então tudo isso é cobrado. Se você só coloca, qual é o seu custo fixo nessa marcenaria? Meu custo aqui no meu galpão é 5 mil por mês, eu gasto 2 mil de aluguel, mais água, luz, IPTU, parcela do carro, gasolina, ou se você bota tudo no mesmo bolo ali, né, e você não diferencia... E mistura com custo de funcionário, pode ter investimento... Pode ter custo que é pequeno, você acha que é grande, e pode ter custo que é muito grande, às vezes você acha que é pequeno. Acontece demais. Custo com coisas pequenas, que você acha que é pouco, e na verdade é muito, e se surpreende. Mas você só consegue enxergar, saber se é muito ou pouco, quando você acompanha os números da marcenaria. Então, a gente gasta aqui, por exemplo, 10 minutos por dia para atualizar a gestão do fluxo de caixa, que é registrar tudo que entrou e tudo que saiu da conta bancária, da marcenaria naquele dia. E categorizar cada levantamento desse. Então, por exemplo, hoje eu comprei dois tipos de puxadores no Mercado Livre, comprei um material na madeireira, paguei almoço e funcionário e botei gasolina no carro. Tudo isso vai ser registrado na planilha do fluxo de caixa. Aí eu consigo saber tudo que saiu hoje da minha conta, né, da marcenaria, e se teve alguma entrada eu também vou registrar, tá? Isso é necessário para eu saber o tamanho da minha despesa, né, para o próximo mês, por exemplo. Quanto que eu tenho para pagar próximo mês? Eu já tenho funcionário, já tenho aluguel, tenho IPTU, parcela de carro, parcela de máquina, tem um monte de coisa. E também tudo que vai entrar. Os projetos que eu vendi, né, quanto que eu tenho para receber mês que vem, agosto e setembro, e outubro, enfim, tem parcelamento para entrar, dinheiro de máquina de cartão, cara, não dá para gravar, a gente não consegue gravar isso tudo na cabeça não, é impossível, nem num papel de pão, tem que ter aqui não tem adianta, que ter uma, gente. Tem que ter uma ferramenta, uma planilha que você consiga realmente registrar isso, tá? Eu falo que a tecnologia está aí para nos auxiliar, a gente tem que sair desse caderninho, né? Eu sei que tem gente que ainda faz fluxo de caixa no caderninho, mas acho que é um pontapé inicial, só que, infelizmente, esse caderninho ele não te traz, ele não vai conseguir compilar de forma interessante as informações necessárias para você. Porque, por exemplo, quando a gente usa uma ferramenta, uma coisa mais automatizada, ele já faz o cálculo, já faz a somatória toda do mês, já me dá o valor todo separado, né? Hoje a gente tem o valor tudo separado. Qual que é o nosso custo fixo? A gente sabe exatamente qual que é o custo fixo da nossa marcenaria, o custo administrativo, né? Sabe exatamente qual que é o custo de mão de obra, qual foi o nosso custo de investimento, né? A gente fez alguns investimentos, todo mês tem alguns investimentos, qual que é o custo de investimento, tudo separadamente. Custos de produção, que são os custos variáveis, você sabe qual que é o seu custo de produção? Se você não categorizar esses custos, você não sabe, não vai saber. Uma coisa importante, se você não acompanhar o dinheiro da sua marcenaria, vai ser impossível você dizer quanto você teve de lucro o mês passado. Então, se eu perguntar aqui, para todo mundo que está aqui, quem entrou, enfim, você teve lucro o mês passado? Tive. Quanto foi? Eu acho que foi tanto. E qual foi sua despesa? Cara, não pode achar, você está lidando com dinheiro, filho. É dinheiro, né? Dinheiro você tem que respeitar ele, tem que cuidar dele, né? Porque dá muito trabalho ganhar, não dá? Dá trabalho demais, então você precisa gerenciar o dinheiro. Então, assim, não saber quanto você ganhou mês passado, não saber qual foi seu custo lá no mês, 2 meses atrás, cara, é algo que realmente vai dificultar muito a sua vida no futuro, porque se você não conhece seus custos, não sabe quanto você está ganhando ou se está ganhando alguma coisa, uma hora vai apertar muito e você vai passar um sufoco e talvez você não saiba o motivo. Por quê? Porque você não conhece os números da sua marcenaria. Você precisa contratar um ajudante. Você pode contratar um ajudante? Pode. Não sei. Tá, quanto você está pagando hoje de despesa por mês? Lídio, eu acho que é mais ou menos tanto. Mais ou menos, não dá. Você tem que ter um número ali para saber, todo mês está sobrando no meu caixa R$2.000, R$1.500, R$5.000.
Cara, dá para ter mais um ajudante? Se eu tiver mais um ajudante, eu vou conseguir produzir mais, vou conseguir entregar mais projeto, que eu vou conseguir botar ele com outro montador que está aqui sem ajudante e tal. Enfim, e aí você consegue, consequentemente, ter um resultado financeiro melhor. Mas você só vai conseguir contratar alguém se você estiver enxergando o tamanho da sua despesa que você tem todo mês, né? Ou o tamanho da receita que você tem todo mês, o tamanho do dinheiro que está entrando. Então, conhecer os números, né, da sua marcenaria, conhecer os seus custos principalmente, é necessário para você saber, primeiro, se está tendo lucro, quanto é o lucro e qual é o seu custo, e até para atuar para reduzir esse custo, que é o que a gente quer falar aqui. Exatamente. Sobre isso, sobre atuar para reduzir o custo da sua marcenaria. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, na minha marcenaria a gente tem veículo lá para o funcionário, para o montador andar com ferramenta e para a casa do cliente. Beleza. No primeiro dia, ele vai com o carro cheio de ferramenta. Beleza? Ele vai lá, entrega a ferramenta, deixa a ferramenta na casa do cliente, ele vai passar lá 4, 5 dias. Por que no segundo dia ele precisa ir de carro de novo? O carro gera um custo muito alto, né? Muita manutenção de veículo, né? Será que no segundo dia, no terceiro, no quarto dia ele não pode ir de moto? Né? Com capacete, com segurança, uma moto legal e tal, que tem um custo de manutenção menor? Né? E no último dia que ele vai trazer as ferramentas, será que ele não pode ir de carro? Entendeu? Então, assim, você tem que pensar como que eu posso trabalhar o custo da minha marcenaria para eu, né, aumentar o meu resultado financeiro reduzindo o custo. Então, por exemplo, na minha marcenaria eu tenho muita despesa de carro, todo mês tem despesa. E é alta, a despesa de manutenção de veículo não é barata, tá? Então a gente precisa pensar um pouco em como que eu posso fazer para reduzir esse custo, tá? Mas se você não Só para falar aqui, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, tá, gente? A gente vai responder, tá? Mas se você não controla o custo, como é que você vai saber? Entendeu? Então eu só sei que eu tenho que reduzir minha despesa com carro porque eu estou acompanhando as despesas da marcenaria. Se eu não acompanhar essa despesa, como é que eu ia saber que eu tenho que atuar para reduzir a despesa de carro? E outra coisa, você às vezes não acompanha a sua despesa, faz alguma alteração, né? Igual ele falou assim, vou começar a colocar os meus funcionários para andar mais de moto para diminuir os custos da marcenaria. Ok. Quanto que você vai economizar? Você realmente economizou? Se você não faz esse controle, você não tem como saber, né? Então esse controle não é somente para verificar os seus custos, mas controlar essas alterações de custo para ver se alterações na sua marcenaria, alterações, por exemplo, na produção, realmente impactaram na diminuição de custo ou não, porque senão vai ficar só na sua cabeça. Infelizmente, se você não categoriza, às vezes você vê às vezes você faz alguma alteração na sua produção, né? Você faz uma alteração na sua produção. Essa alteração realmente repercutiu na diminuição de um custo? Se você não controla, você não tem como saber. Ó, uma coisa, galera, R$1 de faturamento não é R$1 de lucro, tá? Toda vez que você fatura R$1 a mais, R$100 a mais, R$1.000 a mais, não é R$1.000 de lucro, tá? Mas R$1 economizado é de fato R$1 de lucro. Porque quando você fatura R$1, naquele real tem despesa, conta de luz e tal, tem um monte de despesa. Mas R$1 economizado é R$1 de lucro, tá bom? E não adianta você ser marceneiro e falar, eu sou marceneiro, o que tem a ver com finanças? Eu não gosto de finanças. Cara, esquece, você não é marceneiro, cara. Você tem uma marcenaria, você é empresário. Você não é marceneiro, você é empresário. Você tem que entender de gestão. Por quê? Porque você pode comprar máquina? Pode ou não pode? Pode fazer uma despesa lá de 30, 40, 10, 100 mil reais? Você sabe se pode? Isso é uma decisão de empresário. Então, daí a necessidade de conhecer a sua empresa. A sua marcenaria emprega uma pessoa, que é a sua esposa, ou emprega 2 pessoas, que é a sua esposa e seu filho, ou emprega 3 funcionários. Não importa, tá? Mas ela é uma empresa. Então, você precisa tratar ela como uma empresa de fato, como ela é, né? E atuar como um empresário. Então, se você fica só na produção, todo dia você está lá, cortando chapa, dando acabamento, tá lá, beleza, montando. Tá bom, mas quem está olhando para os números? Quem que tá, quando chega no final do dia, você sabe quanto você gastou, tudo? Como é que tá? Aí, quando a coisa aperta, vem o sufoco financeiro, aí que você vai parar para pensar em gestão, né? Aí que você vai correr atrás, tentar correr atrás do prejuízo. Só que, infelizmente, esse levantamento, né, demanda um certo tempo para você começar a enxergar, né? Um fluxo de caixa, por exemplo, para você enxergar a sua empresa, é pelo menos um mês para você ter a visão mensal da sua marcenaria. Pelo menos um todo mês. Dia registrar tudo que aconteceu na primeira coisa é separar as contas bancárias, né? Se você usa, né, a sua conta pessoal no seu CPF para pagar a despesa da marcenaria, bota tudo no mesmo bolo ali, você precisa separar. É o primeiro passo para você começar a gerenciar a parte financeira da sua marcenaria, tá?
Gente, primeiro passo para você começar a gerenciar a parte financeira da sua marcenaria é separar as suas despesas pessoais das despesas da marcenaria, tá? Isso vale também para rede social, tá? Não é o foco aqui, mas, cara, você tem que separar, ter um perfil de rede social profissional só da sua marcenaria, com seus projetos, com seus diferenciais, com o seu acabamento, com os puxadores que você faz, com o seu dia a dia. É isso, tá? Então, esse é o primeiro passo, separar as despesas, para que você consiga enxergar numa conta bancária somente coisa da marcenaria. E a partir dali começar a registrar as despesas e poder enxergar o tamanho delas, né? E a gente vê muita gente reclamando, marcenaria já foi o tempo, né? Eu quero falar, marcenaria já foi bom. Já foi bom, não é bom mais. Amigo, eu trabalhei 20 anos em carteira assinada como gerente em multinacional. Se eu soubesse que era o que é, eu tinha empreendido muito antes do que eu empreendi. Mas o que eu vejo? Normalmente, esse pessoal que tem essa dificuldade é aquele marceneiro que não incorporou a mentalidade de empresário ainda. E o mercado é competitivo? Sim, hoje em dia tudo é competitivo, gente. Qualquer mercado está competitivo. Não existe hoje não existe mercado que não está sendo competitivo. Agora, o próprio mercado seleciona. Exatamente. O próprio mercado seleciona, infelizmente. Então, quem não aprende, muda, entende que o mercado está mudando, o cliente está exigindo coisas diferentes, as empresas, não dá mais para ter uma empresa amadora, né? Não dá mais para ser simplesmente marceneiro e achar que vai abrir uma empresa, né? Se você não entender que a marcenaria é muito mais do que madeira, para você abrir uma empresa, você realmente tem que começar a pensar em gestão, focar na gestão, focar nessa mentalidade empresarial. Se você não fizer isso, o próprio mercado já vai te selecionar. É igual o cara selecionar para cair fora, porque infelizmente, né, você não vai ter as habilidades necessárias para você conseguir manter a sua empresa no mercado. A gente conversa com pessoas que estão há anos no mercado e parece que não sai do lugar. Né? A gente vê o pessoal reclamando, às vezes colocando entrando em contato com a gente. Eu estou tanto tempo e pessoal não consigo sair do lugar. Lá do nosso curso, né? Marcenaria antiga, cara, com 15 anos, o cara atendendo cliente alto padrão e passando um sufoco terrível por questões culturais, por falta de gestão, sabe? Eu fico triste, né? Porque é um mercado tão promissor, tão lucrativo, e você vê que tem marcenaria passando sufoco. Eu não consigo entender, não. E tem a ver muito com gestão, porque é o seguinte: o marceneiro lá, ele tem muita experiência, o cara é muito bom. Se você tem uma marcenaria há 10, 15 anos, cara, você tem qualidade, né? Você tem um bom produto, provavelmente deve ter um bom produto, né? Então por que está dando errado? Se você é um marceneiro, cara, com 20 anos de experiência e tudo mais, faz um móvel espetacular, por que você não está ganhando dinheiro? Não é por causa do seu móvel. O seu móvel é espetacular, é bom, você tem experiência, está há muitos anos na área. Por que você não está ganhando dinheiro? Porque você tem dificuldade financeira. É por algum outro motivo, não é pelo produto, né? É igual o mês passado aqui fechou 2 marcenarias na minha cidade. Uma o cara foi embora para outro país e a outra marcenaria fechou. A marcenaria é grande. Então eu fico me perguntando por que ele fechou. Porque a marcenaria era grande, tinha cliente. Os clientes, pelo menos aqui no mercado que a gente conhece, pagam. Né? Então por que fecha? Se você tem produto, tem venda e tem cliente, por que você fecha? Geralmente é por problemas de administração, problemas de gestão, tá? Geralmente é isso. Não quer dizer que foi o caso, mas geralmente é isso. Então, cada um tem que olhar para dentro do seu negócio, cara, e ver se você está olhando para sua marcenaria só como marceneiro ou se você está olhando como empresário, tá? Porque o empresário toma decisões, né? Precisa decidir alguma coisa. Então, na hora de investir, na hora de comprar alguma coisa, de contratar alguém, se você não tiver a matemática ali, os números da sua marcenaria, como é que você vai decidir? Vai decidir achando que vai vender? Só achando, né? Gente, você precisa, para tudo, às vezes as pessoas, eu não gosto de finanças e tudo, mas não tem jeito. Se você abrir um negócio, você tem que saber os números do seu negócio. Se você não sabe os números do seu negócio, você não conhece o seu negócio. Eu estava assim. falando com o aluno do curso aqui ainda agora, eu estava numa live com ele. Assim, dono do supermercado, quando fecha o caixa ali 10 da noite, ele sabe tudo que vendeu. Por categoria, mercearia, frigorífico, padaria, hortifruti, né, área seca, área não sei o que, limpeza, ele sabe. A gente também tem condições de fazer a mesma coisa, pelo menos
os nossos alunos e a gente aqui faz, né? Então eu acredito que vocês também conseguem fazer, mas é claro, precisa, né, ter uma planilha, sentar ali 10 minutos todo dia, registrar tudo que está acontecendo. Se você não fizer isso, não vai saber. E eu te falo o seguinte, não é questão de tempo, não é difícil, é questão de mudança hábito, né? de mentalidade. Mudar a mentalidade. Acho que a mudança de mentalidade é muito mais difícil. As ferramentas, existem diversas aí no mercado, não só as que a gente oferta, mas tem diversas outras ferramentas aí no mercado. O que não falta hoje são ferramentas para você ter um controle. Gestão melhor, né? Uma gestão melhor, né? Agora, você tem que correr atrás, né? E ter essa mentalidade de querer correr atrás. Né? Agora, o cara quer mudar, mas ele não quer não fazer nenhum esforço. Aí não tem como mudar, não. Você faz todo dia a mesma coisa, como é que você acha que vai ter um resultado diferente? Não tem como, não. Agora, logicamente, vamos dizer assim, uma ferramenta de gerenciamento financeiro, desse controle de custos de uma empresa grande é diferente de uma ferramenta de uma empresa pequena. Né? Você não tem o mesmo grau, né? Não tem como dizer. Uma gestão de uma empresa pequena é diferente de uma gestão de uma empresa grande. Normalmente, em marcenarias maiores, você tem ali o pessoal do financeiro, que fica responsável. Marcenarias pequenas, isso, né? E faz todo esse levantamento, uma pessoa específica para isso. Marcenaria menores... Cara, você não tem que ser uma gestão mais simples, tem que ser uma gestão mais direta, porque a gente sabe que o dia a dia do pequeno empresário, da pequena marcenaria é corrido. O dono da marcenaria, às vezes, não consegue sair 100% da produção, né? Ele tem que estar de vez em quando, ou às vezes ele é o marceneiro da pequena marcenaria. Então, essas ferramentas para controle financeiro são importantes, e são importantes você selecionar uma ferramenta que se adeque ao tamanho da sua marcenaria também. Exatamente. Porque senão você não vai conseguir implementar. Né? É o que eu estou falando, você pegar uma ferramenta de uma empresa, que foi feita por uma empresa grande, tentar aplicar isso na sua pequena marcenaria, esquece, a gente testou, né? A gente testou várias ferramentas aqui na marcenaria e viu que não dá certo, porque nada foi feito para marcenaria que tem até 4, 5 funcionários. Às vezes são ferramentas para grandes. A ideia aqui, gente, eu não estou falando de ferramenta, não é que a gente está vendendo curso, nada não. A gente até tem um curso de gestão financeira para pequenas marcenarias. É um curso muito completo, com mais de 50 videoaulas, mas nem está aberto para comercializar, tá? Que a gente está atendendo a turma que acabou de fechar. Mas a ideia aqui é para a gente acordar, para a gente pensar sobre o assunto, sobre gerenciar os números da marcenaria, tá? O Fred perguntou aqui, ó, se a gente tem planilha. A gente tem diversas ferramentas e planilhas dentro do nosso curso, tá, Fred? Então, mas o que a gente está falando aqui não é a gente não está vendendo nada, é só que a gente está falando sobre a mudança de pensamento, né? Se você todo dia olha para sua marcenaria e não vê o dinheiro, que é o que acontece com muito marceneiro, cara, pega o dinheiro do cliente adiantamento, compra o material, volta para a marcenaria para produzir. E aí ele tem que comprar puxador, corrediça, não sei o que, cadê o dinheiro? Não tem. Ah, mas e o lucro do projeto anterior? Ah, cara, gastei tudo. Cara, tá tudo confuso, entendeu? O dinheiro tá tudo misturado. O dinheiro do empreendedor, do marceneiro, aqui galera, o dinheiro não é o que sobra na conta da marcenaria não, cara. Não é o que sobra. Quando você recebe o pagamento do cliente lá, que ele quitou o projeto, aquele dinheiro, ele não é todo seu não. Parte daquilo é da marcenaria. De quê? Do aluguel, do IPTU, da parcela do carro, da afiação da serra, da compra de tiner, da máquina que você quer comprar. Tem que separar a despesa, entendeu? Então na live anterior, tá o vídeo aí, falando sobre Prolabore. Então, por exemplo, você tem que separar suas contas e outra coisa que você tem que fazer, definir qual é o seu salário. Qual vai ser o meu salário como marceneiro, como dono da marcenaria? Você precisa definir um salário. Como é que você define um Prolabore, que é o salário do empreendedor, do dono da marcenaria? Como é que você define isso? Você define isso como? Quando você conhece o seu número. Quanto você fatura por mês e quais são as suas despesas. Quando você faz isso, aí você consegue ver qual é o seu lucro, qual é a sua despesa e a partir daí poder definir um salário para você, que vai te ajudar a pagar suas contas, mas não vai comprometer tudo que está sobrando no caixa da marcenaria. Entendeu? A ideia é a mudança de pensamento. E lembrando que esse Prolabore é custo de mão de obra da sua empresa. Entra dentro da parte de custo de mão de obra, porque você é um custo da sua empresa. Né? Você, o dono, você recebe um salário, assim como os outros funcionários. Seu salário chama Prolabore. Ok, tem um nome diferente aí, mas é o seu salário. É fixo e você vai receber todo mês.
entendeu? E isso faz parte do custo, você tem que fazer esse levantamento. E, logicamente, depois de fazer todo esse levantamento, você tem que aplicar estes valores na sua precificação, né? É muito marceneiro, multiplica por 2, multiplica por 3, mas o cara não sabe os seus... Por quê? Porque o cara não sabe seus custos, ele não sabe precificar de acordo com seus custos. Né? Aí fica difícil, porque ele não faz o levantamento. Nada contra quem faz orçamento assim, tá, gente? A gente aqui não faz, também não recomenda, porque pensa o seguinte, quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, pensa, uma ferramenta, alguma coisa, como que aquela empresa definiu o preço do produto dela? O que ela pegou lá? O custo do produto, né? O meu produto custou X para fabricar, tá legal. Eu preciso ter tanto de lucro nesse produto para eu poder remunerar todo mundo, pagar as contas e sobrar alguma coisa para investimento no futuro. Então existe uma conta por trás. Não é eu pegar o material e multiplicar por 3, por 2, por 4. Tudo bem que muita gente faz assim, eu respeito. A gente não faz. Lid, como é que você faz o orçamento da sua marcenaria? Eu faço com base no custo. Qual é o seu custo? Eu tenho meu custo de aluguel, a gente faz esse levantamento. Parcela de carro, IPTU, remuneração de funcionário, FGTS, impostos que eu pago, meu Prolabore, que é o meu salário, eu tenho meu custo lá. Então eu transformo isso tudo em custo por hora e aí eu pego o valor do projeto, eu sei quantas horas vai gastar e eu aplico o meu custo, né, em cima da quantidade de horas, mais o valor de material. Então a gente tem até uma live também anterior a essa, da semana passada, a live de terça-feira, falando sobre isso também, tá? Sobre como que a gente faz o orçamento aqui, como é que a gente calcula custo, como é que a gente precifica, né? Então tá tudo lá. Tem isso no curso, mas não é o foco aqui. Mas a ideia, gente, é mudança de mentalidade, olhar para a marcenaria como empresa, mesmo que seja você sozinho, cara. Tem marceneiro que é sozinho. Foi assim que eu comecei, trabalhando na garagem de casa, sozinho, sem ajudante. Então, mas eu já sabia que, cara, tinha que, né, como eu tinha conhecimento, trabalhei de carteira assinada como gerente, tinha conhecimento de gestão, sabia que eu tinha que pensar diferente, né? Então, sem conhecer números, cara, fica difícil tomar decisão, né? Tinha que comprar um carro para poder transportar e para transportar a ferramenta. Tá legal, mas está faturando quanto? Não sei, então como é que eu vou comprar o carro? Não tem como, né? Tem que conhecer números da marcenaria. A gente não sabe nem quanto fatura. E só para complementar, só questão de curiosidade, né? Que muita gente, voltando nesse assunto de multiplicar, né, a precificação, né, o custo do material por 2, por 3, muita gente não sabe, mas esse 2 e esse 3 a gente chama, né, de markup. O que é o markup? O markup é uma referência, né? Uma referência na precificação. Você não precifica em cima de markup, mas se você gera uma referência que chama-se markup. E ela serve para quê? Justamente para você acompanhar, né, a precificação, se ela está dentro do markup do seu produto, está dentro dos valores de markup da sua empresa, né? Porque as pessoas têm essa mania de multiplicar por 2 e por 3, mas não sabem o que significa esse 2 e 3. Mas o markup, como é que você gera esse número de markup? Você faz todo o levantamento do seu custo, o custo do produto, o custo fixo, o custo administrativo, o custo de mão de obra, o custo da compra do material, você faz todo esse levantamento. E aí o markup, ele vai pegar o custo do material, né? Na realidade, ele vai pegar o custo total desse produto e dividir pelo custo do material. Aí você tem esse markup. Só que o marceneiro, ele tira esse markup da cabeça, né? Ele faz, vou multiplicar por 2, vou multiplicar por 3, isso sempre deu certo para mim, eu vou continuar assim. E multiplica por 2 e por 3, né? Sem saber qual que é o seu real markup, né? O markup, ou seja, o markup não é uma forma de precificar, é uma referência de precificação, porque esse markup ele tende a se manter, né? Então você usa essa referência para verificar se você está realmente, o valor que você está ofertando para o seu cliente está dentro do seu markup, está dentro do valor, né? Mas o que o pessoal na maioria das vezes faz é usa o markup para precificar, não para acompanhar. Respondendo aqui, KR Ambientes Planejados, perguntou aqui o que vocês acham sobre venda futura, qual o tempo máximo. Eu não entendi bem a KR aqui, mas assim, sobre se for prazo de entrega, tem que combinar com o cliente, né? Se você está com muita demanda e precisa de 90 dias para entregar o projeto, tem que ser transparente com o cliente e falar. E outra coisa, é melhor você perder a venda do que você negociar e não entregar, porque a gente vive de uma coisa chamada reputação. A gente vive de reputação. Quando você faz um bom projeto e o cliente tem uma boa experiência contigo, o que ele faz? Ele te indica.
né? Ele indica para a família, para o grupo do condomínio, para o vizinho, para o parente. E quando você, né, não consegue entregar no prazo, quando você não cumpre o que você prometeu, o cliente não vai indicar e vai falar muito mal de você para muito mais pessoas do que se você tivesse feito um bom trabalho, tá? Eu não entendi bem a pergunta, mas foi isso. Minha opinião é: seja transparente com o cliente, e se não consegue entregar no prazo, cara, não negocie prazo não menor, minta pro tá? cliente. Não minta para ele, porque Seja vai ser honesto. muito ruim. Às vezes você vai ganhar o cliente pela honestidade. E outra coisa, fique tranquilo, cara, fique tranquilo. Você não vai conseguir nunca fechar todos os orçamentos que você está fazendo. Você não consegue fechar. A gente precisa de todos os clientes, com certeza, mas você não vai conseguir ter todos. Então, mantenha calma aí, mantenha firme, que se um cliente ou outro não quiser porque o prazo está longo, vai aparecer gente interessada aí. Continua trabalhando a publicidade, a divulgação da marcenaria, para você ter mais pedido de orçamento e, consequentemente, fechar mais negócios, tá? Bom, perguntas aí, gente. Vou abrir para perguntas aqui, mas a ideia aqui inicial é que a gente tem que acordar para os números da marcenaria, tomar decisões baseadas nos números, tratar a marcenaria como uma empresa, como ela é, tá? Se alguém tiver mais perguntas... E eu vou voltar a reforçar aqui. Tempo da venda, acho que é o ciclo da venda, né? Deve ser isso aqui, ó. O Carrega Ambiente Planejado perguntou aqui, acho que eu quis dizer o tempo da venda. Venda futura, eu ainda estou com dúvida ainda, mas sobre tempo da venda, a gente aqui na nossa marcenaria, a gente faz o orçamento, nossos orçamentos aqui, eles são enviados em no máximo 48 horas, tá? Mas 95% deles são, agora eu entendi, são enviados em 24 horas, tá? Então a gente envia muito rápido. E quando a gente manda o orçamento para o cliente, né, ele fala que vai analisar, tal, 3 dias depois, 2 dias depois eu mando a perguntinha para ele, né, dou um bom dia, pergunto o que ele achou, se tem alguma coisa a mais que a gente pode fazer para a gente poder estar dando continuidade no projeto dele. Então eu sempre provoco o cliente lá para ver se ele tem alguma dúvida e se falta alguma coisa para a gente dar continuidade para ele também se posicionar, né? A cliente fechar agora para entregar em janeiro. Tem um caso desse aqui na marcenaria, fechei há 4 meses atrás um negócio para entregar em dezembro, tá? A cliente vai receber o apartamento em novembro e eu vou montar novembro a dezembro o móvel dela. Cara, acho normal, você tem que se planejar para isso, tá bom? A cliente está me esperando e quando for agora em agosto, setembro, eu já vou começar a trabalhar no projeto dela, compra de material, finalização de plano de corte, né, produção, pré-montar. Para assim que ela receber o imóvel, eu já tenho as medidas, né? Eu vou lá montar para ela. Então eu acho normal, tem que combinar, assinar o contrato, né? O cliente quer fechar agora para entregar em janeiro. Tranquilo, cara, tranquilo. Fecha o contrato com o cliente, se ele te der um pagamento, guarda esse dinheiro. Isso eu ia falar. Não gasta esse dinheiro. Coloca no lugar, de preferência um lugar que vai render esse dinheiro. Coloca esse dinheiro na conta para você poder utilizar esse dinheiro lá na frente para comprar o material dela, tá? Acho super tranquilo, diria para fazer tranquilo, tá? Respondendo mais um aqui, ó. Alefim, cobrei um valor para o cliente, mas ela disse que estava fora do orçamento dela, queria que eu deixasse pelo valor que ela quis. E o que fazer nessa hora? O que fazer nessa hora é o seguinte, cara, é manter a tranquilidade, mas você só vai conseguir, talvez, dar algum desconto para o cliente se você conhecer qual é o seu custo. Né? Naquele projeto que você fez o orçamento para ela, quanto você vai gastar de material, né? E as suas despesas, qual o tamanho das suas despesas. Então, se eu sei quanto eu tenho de despesa nesse material, nesse projeto, e sei quanto custa o material, e sei também quanto eu cobrei, eu sei se eu posso dar desconto ou não, ok? Mas você só consegue fazer isso se você fizer um orçamento baseado nos custos que você tem na sua marcenaria, tá? Então, agora uma coisa que você pode fazer talvez é o seguinte: Lídia, eu sei que eu vou gastar ali R$2.000 de material e a madeireira me dá 10% de desconto. Tá bom, então se você quiser, você pode repassar esse desconto para ela. Eu vou te dar X% de desconto, porque você já está contando que a madeireira vai te dar esse desconto. Entendeu? Então utiliza ali o que a madeireira te dá para você repassar para o cliente, talvez garantir o negócio. O que eu não faria em hipótese alguma é cobrar, né, um valor que não vai pagar o custo do projeto, né? Vai comprometer o meu lucro, vai comprometer o meu prolabore, vai comprometer o meu salário. Isso aí eu não faria, a gente não faz aqui de forma alguma, a gente não cobre o orçamento de ninguém. Pode ser 100 mil, 200 mil, não importa, tá? O preço tá aí, esse é o preço. Lídia, dá para negociar alguma coisa? Dá. Por quê? Porque a madeireira me dá 2%, 5%, 8%. Então pode ter uma margenzinha para negociar, mas não vai comprometer o pagamento do meu aluguel,
a despesa da marcenaria, meu prolabore, meu salário não vai comprometer de forma alguma, tá? Mas só para reforçar aqui, você só vai conseguir fazer isso se você tem um levantamento dos seus custos. Porque se você não tem, você não sabe nem qual é o desconto que você vai poder negociar com o cliente. A gente até estava conversando isso hoje com um aluno, que é justamente isso. Hoje ele consegue negociar com o cliente dele, porque antes ele não tinha os seus valores, ele multiplicava por 2, né? Ele não sabia o exato custo, né, daquele projeto, o custo da sua marcenaria. Então, quando você faz esse levantamento de custo, você consegue, inclusive, ter essa negociação melhor com o seu cliente, porque você sabe até onde você pode ir de desconto. Vou focar aqui nas perguntas. Responder pro Luquinhas aqui, tá começando a loja de imóveis populares. Você tem alguma dica? Tem uma dica sim. Comece, se for possível, terceirizar despesas que você pode terceirizar, por exemplo, terceirizar para diminuir despesa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na marcenaria tradicional, que é a que a gente tem aqui, a 4.0, a marcenaria comum, tradicional, enfim, atualmente a gente consegue terceirizar várias coisas. Plano de corte, mandar a madeireira cortar, filetar, fazer um monte de coisa, né? Inclusive, a gente também utiliza esse serviço de vez em quando, terceiriza tudo. Vou focar, eu faço 3D, faço plano de corte, e aí acabamento, montagem e tal, só o corte que às vezes a gente terceiriza para madeireira, porque, assim, sinceramente, cortar, na minha opinião, é a etapa mais fácil que tem, tá? O mais difícil para mim é fazer o plano de corte antes, garantir um aproveitamento máximo da chapa, né? Fazer o 3D, fazer o acabamento, resolver os pepinos que dá lá na casa do cliente, né? Esse para mim é o diferencial da marcenaria. Cortar para mim, na minha opinião, tem muita gente que valoriza demais, tá? Eu já acho que é relativo. Mas enfim, terceirização, tá, Luquinhas? Terceirizar, por exemplo, contabilidade. Quanto é um contador na sua cidade? Deve ser um salário mínimo. No mínimo, o cara vai te cobrar um salário mínimo para ser o seu contador. Sabe quanto eu pago de contabilidade? R$350. Ah, Lídia, onde é que você consegue uma contabilidade barata? Online. Tá online, bota no Google aí, ó. Contabilidade online e tal. Você vai achar um monte de empresa que oferece contabilidade. Tá lá, todo mês vem a folha de pagamento, vem a guia de imposto para pagar, vem o FGTS no funcionário, funciona redondinho, zero reclamação. Já funcionei isso há mais de um ano, tá? Nessa questão da terceirização, só acrescentar aqui, que eu acho que o maior ganho quando você está começando é que você precisa de um baixo investimento. Porque do que você terceiriza, você não precisa fazer grandes investimentos em máquinas. Eu não sei qual que é essa situação, tá? Se você tem dinheiro para investir, como é que está a situação, mas a terceirização é muito indicada para justamente você conseguir realizar, né, certos serviços, certos trabalhos que você só conseguiria fazer com uma máquina mais cara, com uma máquina melhor, né? E quando você está começando, você não tem às vezes esse percentual aí de investimento. Então, o seu ganho maior, eu acho que principalmente na terceirização, para quem está começando, é o baixo investimento em maquinário que é necessário. Só para concluir, Luquinha, aqui para você, outra coisa é gerenciamento financeiro. Conhecer os números da sua empresa, quanto você gasta para produzir cada móvel, quanto você gasta do começo da produção até a entrega e a montagem, qual é o meu custo, sabe? Conhecer os seus números, porque só assim você vai conseguir ter dinheiro para reinvestir, saber quanto tem, quanto saiu, quanto entrou, enfim, tomar decisões, tá? E já faz uma coisa, já abre um MEI, tá? Não sei qual é a situação, já abre um MEI, já separa a sua conta, contas separadas, né? Esse gerenciamento financeiro, você só vai conseguir, esse levantamento de custos, você só vai conseguir fazer se você se você tiver contas separadas. Então, é super rápido, abre o MEI, abre uma conta bancária aí, às vezes até banco online você consegue, só para ter esse gerenciamento melhor da sua marcenaria já de início. Não espera complicar e você entrar no sufoco para daí começar a fazer essa gestão, não. Você já pode fazer desde o início. E o ideal é que você faça já agora de início. Complementando aqui, o KR Ambientes falou sobre projeto futuro. Se você cobra pelo valor que o MDF vai estar lá em dezembro, você cobra pelo valor que vai estar agora. Eu cobraria pelo valor que está agora, tá? Por exemplo, quando eu fechei... qual futuro é esse, né? Quando eu fechei com essa cliente que eu falei aqui, que eu vou montar um móvel dela em dezembro, eu comprei pelo valor presente. Ah, Lídio, mas o MDF vai aumentar? Aumenta, mas aumenta quanto? 2%, 5%, 3%? É isso que eu tô falando, vai depender de qual futuro é esse. Você pode, daqui para dezembro eu sei que não vai aumentar 30%, 40%, nem 20%, né? Porque historicamente não é isso que tem aumentado, tá? Então a gente utiliza o histórico. Ah, Lídio, mas eu quero fazer alguma... Tá, então vai lá na madeireira, paga o material e retira só lá na frente, porque é possível fazer isso. Pelo menos aqui na cidade onde a gente está, aqui em Minas Gerais,
a gente consegue pagar agora e retirar daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, entendeu? Pelo valor presente. Então eu pago agora, retiro daqui a 2 meses, vou pagar o valor que eu paguei, que eu fico com aquela chapa paga, né? Então vai depender da madeireira da sociedade, tá? Respondendo mais um aqui, ó, o Alefim perguntou, o correto seria o cliente passar o valor do material na madeireira ou eu receber eu mesmo e comprar os materiais? Cara, você tem que demonstrar profissionalismo, né? Que você é um empresário, dono de marcenaria. Então, o correto, na minha opinião, é você fechar com o cliente, assinar o contrato com ele, receber o pagamento dele e cuidar da compra do material, de tudo que você combinou com ele. O cliente tem que ter o menos trabalho possível. Imagina, você vai pedir para o cliente sair do trabalho, da casa dele, para ir lá na madeireira, passar o cartão dele, porque você não tem uma maquininha. Isso demonstra uma certa falta de profissionalismo, tá? É lógico que às vezes a pessoa está começando a marcenaria, ele não fechou parcerias com empresas de cartão, ele não tem a maquininha, ou ele não emite boleto, enfim, tá? Então tende a passar uma imagem menos profissional, tá? Pensa o seguinte... Só para complementar aqui, pode acontecer, como já aconteceu, de cliente chegar para a gente e falar, não, deixa eu fechar com vocês, porque eu ia fechar com o cara falou que só... Eu precisava ir lá na madeireira. Aí já aconteceu aqui já, tá? Aí eu fiquei cismada. Eu falei, esse cara não tem dinheiro nem para comprar meu material. Isso já aconteceu aqui com a gente já. Isso já aconteceu. Então eu diria para você aí... Então toma cuidado quando você vai falar isso, que você pode estar passando impressão pro seu cliente, tipo assim, vai lá e paga, porque eu não tenho dinheiro nem para dar entrada no seu material. E aí o cliente já fica um pouco pé atrás. Aí, ó, professora, para você aqui, ó, o que você acha do plano de corte 3D? O que vocês acham do plano de corte 3D? Eu acho excepcional. Eu acho que assim, faz para todo mundo, de plano de corte, projeto 3D? Não faça para todo mundo. Quando você faz? Quando é necessário para fechar a venda. Ponto, entendeu? Até porque, só para explicar, o nosso plano esse nosso projeto 3D, ele é terceirizado. Nosso projetista é terceirizado. Pois é, toda vez que eu tenho necessidade de fazer um plano de corte, ou preciso um plano de corte diferente, ou preciso de um projeto 3D, eu pago uma pessoa que faz para mim pelo valor acessível e tal, e essa pessoa faz e me manda o plano de corte. Então, no nosso caso, não compensa fazer para todo mundo. E eu acho que mesmo que você mesmo faça, é bom você analisar se compensa investir naquele cliente. Que a gente consegue muitas vezes enxergar se aquele cliente realmente é um cliente quente, se aquele cliente está querendo só preço. Então, verifica isso, para saber se você vai perder tempo fazendo um projeto 3D para aquele cliente ou não. Terceiriza. Porque isso é tempo, né, gente? Nosso caso aqui é terceirizado, tá? O Caio perguntou aí sobre custos. A gente dilui por hora, tá? Por hora, e cada orçamento que a gente faz. Tem vários vídeos aqui no Instagram falando disso, tá? No nosso, lá no TikTok também tem as lives falando justamente sobre isso, como que a gente faz o nosso orçamento aqui, mas o cálculo é por hora, tá? É o seu custo por hora e sua remuneração por hora, mais custo de matéria. São 3 despesas: custo fixo, custo do homem-hora, que é a remuneração dele, e o custo do material. E o custo do material, tá? É uma conta simples de fazer, que a gente faz aqui orçamentos caros aqui em 10, 20 minutos, é só botar a quantidade de material, enfim. Só que detalha mais isso depois na próxima live. Só para focar, que é mais ou menos o motivo da nossa live aqui hoje, você só vai conseguir fazer isso se tiver seu levantamento de custo. Se tiver um fluxo de caixa que você realmente levanta todos os seus custos, e não somente levanta os seus custos, mas classifica esses custos, né? Porque igual ele falou, nós estamos falando de custo fixo, custo administrativo, custo de produção, custo de mão de obra. Você sabe, por exemplo, qual que é o seu homem-hora? A gente faz todo esse levantamento para a gente chegar num valor de homem-hora. A gente sabe hoje qual que é o valor do homem-hora da nossa marcenaria. Ou seja, esse serviço vai demorar 50 horas. Eu sei o valor do meu homem-hora, é só multiplicar por 50. Pronto, eu tenho o valor do meu custo de pessoal, né? O custo de mão de obra do projeto. Eu tenho também um valor do meu custo fixo por hora, né? Então eu faço a mesma coisa. Mas por quê? Como eu cheguei neste valor? Eu cheguei fazendo todo o levantamento, não somente o valor dos meus custos, das minhas despesas, mas a qualificação dessas despesas, a categorização dessas despesas. Aí eu consigo, no final do mês, ter isso tudo somado nessa ferramenta, é automático, né? E eu pego esses dados e levo para a minha precificação. E já fica lá na minha ferramenta de precificação, não precisa ficar atualizando o tempo todo. Questão de 10 minutos, a gente só altera mais a questão do material mesmo e as horas de trabalho, e você tem a precificação baseada no seu homem-hora, no seu custo fixo por hora, no seu material, tudo separadinho.
Beleza, gente? Respondi todo mundo aí. Bom, é isso, tá? Foco na gestão da marcenaria, cara. Trata a marcenaria como empresa, tá bom? Como empresa, não somente como marcenaria. Não fique mergulhado só na produção de móvel, só cortando, montando. Cara, olha para os números, qual é o custo da sua operação. Ah, eu quero mudar para um galpão maior. Cara, tem despesa maior. Eu mudei agora para um galpão maior. Meu aluguel subiu mais de R$1.000, porque eu mudei para um galpão maior. Mas, cara, se eu não tivesse planejado, né, esperado mais vendas, esperar o caixa aumentar, esperar realmente ter condições, eu não faria essa mudança. Então, só dá para fazer esse tipo de investimento, de mudança, compra de veículo, compra de máquina, se você sabe como que está indo a sua empresa, como que está indo a sua marcenaria, tá? Então, a dica é, cara, cuide dos seus números, tá bom? Então, uma última pergunta aqui, ó, mais uma pergunta, professor: o que você acha de fazer contrato com o cliente no fechamento do orçamento? Para que o que aconteceu com você lá, pedindo a gente sair, não sai. Perfeito, tem que fazer, ué. Tem que ter. Como é que, imagina o seguinte: você compraria alguma coisa de 30, 40, 50 mil sem um documento assinado? Eu acho que não, eu não compraria, né? Então, por que o cliente tem que comprar da gente sem a gente assinar um contrato, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um contrato que preserva lá todas as garantias do cliente, né? De todos os direitos dele. Mas e também todas as obrigações dele também e os nossos direitos, né? Tem multa lá se eu atrasar a entrega, se eu não entregar. Tem multa para ele se ele não receber o material, se ele não pagar. Tá tudo legal, tá tudo lá no contrato, assinado bonitinho. Então, assim, tem que ter um contrato, exige uma tá? entrada também, tá? Com certeza. Pelo menos uma entrada que cubra o custo dos materiais. Pelo menos isso, né? Negocio um parcelamento, negocio, mas, cara, você tem que dar uma entrada que eu consiga pelo menos comprar uma boa parte desse material, dependendo do tamanho do projeto aí, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, tá? Foco na gestão da marcenaria. Marcenaria não é só fabricar móvel, não, tá? Marcenaria também é gestão, tá? Levante seus custos, qualifique seus custos, tenha os seus custos em mãos, tudo qualificado, categorizado, para você conseguir acompanhar melhor os números da sua marcenaria. Isso aí, tem que fazer contrato mesmo. E para você conseguir precificar melhor o seu serviço. Perfeito, gente. Obrigado, tá? A gente se vê na próxima live aí. Até domingo a gente deve ter mais uma aí para compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Abração aí e boa noite.